Sejam todos bem-vindos ao Contando e Coisando no Recanto. Hoje nós iniciaremos o novo quadro, que seria o Contando 3, 2, 1, com a numerologia de famosos. Se essa é a primeira vez no canal, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe, porque dessa forma a gente vai trazer muitas novidades toda semana. Vão lá conferir no canal, tá? E hoje, em homenagem ao Dia dos Reis, meninas, quem é a pessoa que foi homenageada? É o Rei Pelé. Hum, É o dois em um, né? Dois em um. É o famoso dois em um, né? A gente vai estar falando de duas pessoas, né, distintas, né? Que ele mesmo se tratava na terceira pessoa, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa personalidade. Não é isso? Sim. Hoje a gente resolveu começar esse quadro de celebridades exatamente no Dia de Reis, com um dos nossos reis, né? No caso, do rei do futebol, do Pelé. E, na verdade, nós temos uma lista, né, de pessoas, e se vocês quiserem também mandar sugestões para a gente, serão muito bem-vindas. E, dentre essas pessoas, o Pelé estava entre elas. E, infelizmente, né, ele se foi no final de 2022 e nós resolvemos começar homenageando esse que foi um cidadão ilustre, né, representou tão bem o nosso país. E diante de algumas polêmicas, né, a gente resolveu mostrar um pouco do que é, né, a celebridade e o que é o ser humano. Então, dentro da numerologia, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre essa pessoa. Então, eu fiz da seguinte forma: é, com o nome Edson Arantes do Nascimento, porque a gente sempre vai fazer com o nome de batismo, porém, Pelé era o apelido. Então, como as pessoas o chamavam assim, o conheciam assim, a gente precisa considerar também a força desse nome. Então, eu fiz uma breve pesquisa para saber um pouquinho sobre esse apelido, né? E nós descobrimos, né, Caco, uma foto dele, né, em criança, né? E como tudo começou, né? Então aqui eu coloquei um texto para falar exatamente sobre isso. Ele sempre se referia ele na terceira pessoa, o Edson, o Pelé, né? Então assim ele conseguia dividir bem, com sabedoria, né? Essas duas personalidades, como se realmente o Pelé fosse um personagem, né? E isso é bem interessante, porque na exigência da alma dele, ele tinha um número 9, que é um número universal. Ele tem a alma como um chamamento, né, de algo maior, né? Então, aqui eu coloquei que o propósito de vida dele é, tem a ver com a fama, né? Tem a ver com algo muito maior, que é um 6 e um 9, né? Então, dos 26 aos 35 anos, ele intensificou esse período, né? De mais fama, de estar mais em evidência. E a missão de vida dele, o caminho de origem dele, é um 11, que a gente, no caso da numerologia pitagórica, a gente não reduz, né? Porque é um número mestre. Os números mestres são os números que se repetem, né? No caso, 11, 22, 3 e assim vai. E ele tinha um 11. Então, ele tinha uma responsabilidade maior do que se ele fosse um 2. Daí, dá para perceber o quanto era poderosa essa numerologia, o quanto ela era grande, né? Então, quando existe esses números, no caso, no perfil dele, né?
esse 11, esse 6, esse 9. Então, assim, é muito para o coletivo, né? Fala muito do coletivo e não de uma pessoa simples e comum, né? Ele era o rei, né? Ele se destacou, ele tinha liderança dentro do perfil dele, e no caso, nós temos um cálculo em que a gente faz o plano de temperamento. No caso do plano de temperamento dele, ele tinha muito forte, muito na parte física, que era o que ele mais trabalhava realmente. Então, faz muito sentido isso, né? Então, assim, o que eu queria explicar, e aqui eu não vou fazer uma numerologia profunda, mas eu vou falar dos pontos mais importantes. No caso do 6, né, no caso do 6 no mapa dele, não só mostra a popularidade, a fama, como também os relacionamentos familiares e afetivos, né? Ele casou algumas vezes, ele teve vários relacionamentos, né? Namorou bastante, né? Com várias pessoas do meio artístico, e isso tem muito a ver com o 6 também. E as polêmicas em relação à família também. É como se ele tivesse uma responsabilidade em relação a isso. Ele teve vários filhos, alguns casamentos e vários relacionamentos, namoros. E, no caso, é muito particular isso, né? No caso, ele tinha um destino 6, né? Então, esse 6, ele é muito forte, né? No mapa dele. Então, aí a gente pode pensar o seguinte: mas então você só está falando da parte positiva. E, na verdade, quando a gente faz uma análise, a gente precisa separar as coisas, né? Qualquer número, ele vai ter uma escolha, né? Se você vai vibrar no positivo ou no negativo. Então, nesse caso, ele vibrou muito no positivo, muito mais pelo lado profissional do que do lado familiar, né? Pelas polêmicas que surgiram ao longo da vida dele, ele mostrou algumas falhas, né, entre aspas, em relação aos filhos, né, em relação a ter o reconhecimento, né, de paternidade. Então, assim, eu acredito que agora, no final da vida dele, ele teve um equilíbrio diante disso, porque o mapa dele mostra muito esse 6, então a gente pensa mais pelo lado positivo. Mas se a gente for olhar, depois de todas essas polêmicas, o final de vida dele foi ao lado dos netos, né? Já que ele rejeitou a filha, né? Como foi noticiado, né? Todo mundo ficou sabendo. Mas no final da vida é como se ele tivesse um equilíbrio para que ele conseguisse seguir, né, dessa vida de uma forma equilibrada, né, sem um peso maior em relação a toda essa trajetória dele. Em relação ao nome Pelé, a gente tem um equilíbrio bem grande, né? Tanto nas vogais quanto nas consoantes, ele tem a liderança. Então, é como se ele fosse o que ele realmente era, um líder. Então, porque nas vogais a gente vê o que a pessoa é internamente. E as consoantes, ela mostra o que ele é para os outros, né? Como as pessoas o veem. Então, era exatamente isso. Ele era exatamente como ele se mostrava, um líder, né? Um líder em campo. Ele era inovador, ele era criativo nas jogadas. Então, isso tem muito a ver com essa personalidade. E aqui, nessa apresentação, eu peguei uma fala dele, né? Que a princípio ele rejeitou. Só que tem algumas coisas, né? Que quando a gente analisa, é muito interessante.
algumas pessoas me perguntam muito, mas o meu nome ia ser tal e chegou na hora, o meu pai trocou, o meu nome ia ser Maria e depois virou Fernanda, né? Coisas assim muito diferentes. Só que, assim, o que tem que ser, vai ser, porque não tem jeito. Isso várias pessoas comentam comigo, né? Então, assim, no caso dele, ele rejeitou um pouco esse apelido, só que foi o apelido que deu toda a fama dele, que trouxe tudo que ele conquistou, né? Então, assim, quando ele fala na terceira pessoa, é, na terceira pessoa? Eu falei na terceira pessoa? Na primeira pessoa, né? Não, na terceira pessoa mesmo, né? Ele, né? É, ele está saindo, né? E olhando para aquela pessoa, né? No caso, ele olhava para o Pelé, ora ele olhava para o Edson. Então, assim, isso mostra uma separação muito interessante, né? Dessa visão dele de quando ele era o Edson e quando ele era o Pelé. E assim, isso é bem nítido quando a gente analisa o mapa dele, né? Porque ele conseguia distinguir uma coisa da outra, o que era o profissional e o que não era. E curiosamente, eu vi esses dias uma entrevista dele falando que quando ele morresse, ele não queria que tivesse festa, não queria que tivesse nada, porque na verdade tinha que ser em vida. E eu achei isso muito importante, né, a gente falar aqui, porque é exatamente o que a alma dele pede, que é um número 9, né? O 9 ele é muito mais amplo, né? Ele é o amor incondicional. Então, tem muito a ver com essa declaração que ele deu em uma entrevista. Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre isso e mostrar. Eu tinha feito a apresentação e mostrar ali ele em um dos casamentos dele, né, para falar um pouquinho do 6. Não. Então, aqui fica bem claro o quanto o 6 era importante, o quanto o 6 ele era intenso para ele, né? De tudo que eu analisei dele, o que mais me chamou a atenção foi esse 6, né? Porque fala muito, resumidamente, do que foi o Pelé, né? O 6 e o 11, que era uma missão maior que ele teve, né? Então, assim, muitas pessoas têm esses números e elas não alcançam. Então, assim, isso tem muito a ver com uma escolha, né, da pessoa. Então, nem todo mundo consegue chegar a um 11. Então, isso só vai depender dela. Então, eu sempre falo que é muito bom quando você conhece o número que você tem, para você explorar melhor o que você pode alcançar, o que você tem de melhor. Porque senão você, às vezes, não consegue alcançar coisas que te foram dadas através do seu nome, né? Da sua data de nascimento. Foi oferecido para você e você não tem tendo conhecimento, você não consegue ver a dimensão de tudo isso, né? Então, aqui eu queria só deixar assim bem forte sobre a fama mundial que ele teve. Então, o conjunto de números dele traz essa visão do que ele alcançou, de tudo que ele conseguiu, realmente foi por mérito dele, assim, foi pelo esforço dele. Ele trabalhou muito no positivo, né? Dentro do que foi dado pelo lado profissional. Pelo lado familiar, pelo lado pessoal, obviamente que a gente vai escutar várias histórias, né, de relacionamentos, mas pelo que a gente conhece, né, da história dele profissional, ele atingiu ao máximo, né? Ele ficou conhecido internacionalmente, ele foi respeitado internacionalmente
E ele teve, no mapa dele, um dos números que a gente calcula é o número das idades mais avançadas. Então, ele tem um número 8, que é um número da, do acúmulo financeiro, né? Da parte financeira, do reconhecimento também. Então, assim, ele tem uma numerologia bem forte, bem, pelo que a gente conhece da vida dele toda, a gente consegue dizer, ele cumpriu tudo que foi dado para ele. E em relação à vida pessoal, a gente fica com uma interrogação, né? A gente não consegue saber de tudo, porém, a gente tem várias versões, né, de cada pessoa. Mas o que eu achei mais importante, eu acho que a Ninete pode falar também um pouquinho sobre isso, né, dentro da psicogenealogia, é que ele conseguiu reverter isso, né, de certa forma, para o lado positivo, né? Ele faleceu com mais de 80 anos, não é isso? Então, ele conseguiu cumprir uma vida de muita glória, né, de fama, e conseguiu fechar essa relação familiar de uma maneira mais amena, né? Pelos noticiários que a gente escutou, foram os filhos, os netos do lado dele. Então, isso eu achei bem legal. E isso não tem nada a ver com a opinião pessoal de cada pessoa em relação a ele. Eu acho que isso tem a ver com o ser humano, né? As oportunidades que o ser humano teve de cumprir o seu papel dentro da vida que lhe foi dada. Então, assim, eu não sei se eu consegui me fazer, né, clara, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa. Sim, eu só lembro que, como se diz, a figura do Pelé, ela foi assim muito impactante, principalmente na Copa de 70, que eu tenho um irmão que ele se chama Edson. Ele Olha, nasceu em julho na Copa de 70. Então, em homenagem, né, como meu pai era assim santista, ele uhum, acabou homenageando, dando o nome de Edson, né? Pro é. filho dele, que é meu irmão. Então, Eu assim, eu tinha 4 anos de idade na Copa de 70 e assim eu me lembro bem claramente de muita coisa, assim, né? Do espírito né, das pessoas felizes, alegres, torcendo. Então, eu não vivi exatamente, né, tudo isso tão fortemente quanto outras pessoas, mas assim, eu imagino que é muito diferente do que agora. Eu acho que as pessoas não têm noção, né, do quanto era importante, né, o quanto ele foi importante. E eu estava vendo hoje algumas pessoas falando sobre alguns jogadores que não foram no velório. Assim, eu acho que às vezes a pessoa não tem noção da grandeza daquela pessoa, né? Do quanto ela foi importante, né? Do tamanho dela, né? E isso a gente não aprende no livro, né? A gente aprende, né, no sentimento. Então, eu acredito que as pessoas que vivenciaram a Copa naquela época, assim, as pessoas mais velhas, elas têm muito mais essa noção. Eu tenho uma leve noção porque era muito forte, as ruas eram enfeitadas, as calçadas eram pintadas, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Então, assim, eu acho que a importância dele para a nossa história foi muito grande. E eu acho que isso não pode ficar manchado e a gente precisa aprender a separar as coisas, né, do pessoal quanto do profissional. Ele representou o nosso país, ele levou o nosso país, né, de uma maneira assim brilhante. Eu particularmente, eu tenho a minha opinião sobre ele, mas eu acho que não cabe a gente julgar, em primeiro lugar,
porque é um ser humano passível de erros, né? Mas eu acho que a gente está aqui muito mais para falar sobre um profissional, porque era uma celebridade, uma pessoa famosa, e essa é a intenção do quadro, do que propriamente falar das tretas, né? Do que da gente falar da vida pessoal, né? Porque a gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu, né? Não sabe os pormenores, né? Mas com certeza, pela análise que eu fiz, de tudo que eu vi, dos obstáculos que ele teve também para conseguir o êxito dele dentro da profissão, o destaque que ele teve, e como ele soube levar, né? O que é muito difícil. Hoje em dia, um jogador de futebol, ele é muito exaltado, né? Ele é muito, ganha muito bem e tal, mas não era naquela época, né? E ele conseguiu um feito, né? Ele abriu portas para todo mundo que veio depois. Então, eu acho que a gente deve olhar para isso de uma maneira mais, vamos dizer, até analíticas, né? Analítica, porque a gente tem que deixar um pouquinho de lado o pessoal para poder analisar ele como o rei, né? O rei do futebol. Querendo ou não, ele recebeu esse título e eu acho que foi merecido, né? Porque algumas pessoas falam do Garrincha e eu, como botafoguense, né? Eu também considero. Só que eu acho que no caso do Pelé, ele conseguiu administrar melhor, né, a carreira dele do que o Garrincha, né? Então, assim, não é só o talento, né? Eu acho que são vários fatores que fazem que aquela pessoa se destaque mais do que outra, né? Então, eu espero que eu tenha passado alguma coisa, né, sobre a numerologia, falado um pouquinho sobre a análise pela visão da numerologia pitagórica. E vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, tá ótimo. Foi tudo ótimo. Eu... Você terminou Sim? essa sua parte? Eu vou dar um pitaco dentro da psicogenealogia, porque conforme você foi falando, antes, né, um pouquinho antes da gente entrar, eu estava aqui dando uma olhada no nome dele, Edson, tudo, Pelé, e eu estava fazendo algumas anotações, e é muito interessante como o que você fala dentro da numerologia e o que vem de encontro ao que a gente estuda dentro da psicogenealogia. Então, assim, eu amo a psicogenealogia porque ela não é engessada, tudo agrega. A primeira coisa que você acabou de falar que é super importante é exatamente isso. A gente não tem como falar da pessoa Pelé. Primeiro, porque a gente não sabe a história dessa família, a gente não conhece o que vem por trás, qual é o movimento que vem por trás desse núcleo familiar. Então, não tem nem como a gente analisar isso, né? Não tem como falar sobre isso. Mas a gente pode falar algumas coisas assim por cima, dentro de todo esse estudo que a gente faz, assim como você fez dentro da numerologia, assim dentro da psicogenealogia. Então você começa falando sobre a fama, a riqueza, essa coisa dele, né? Que o nome dele traz. Edson, analisando o nome Edson dentro da psicogenealogia, Edson significa o filho de Eduardo. Som é filho, Ed é um apelido para Eduardo, Edwin, Edwin, enfim. Então seria o filho do Eduardo. Isso também tem uma tradução, isso também traz a história de olhar para o filho do guardião das riquezas, filho do amigo rico e filho da riqueza. Então, esse nome ele já está diretamente ligado e conectado a isso, trazendo junto toda a numerologia com a data de nascimento, dia, mês, ano, enfim, e agregando tudo isso, foi uma conjunção que trouxe para a gente esse grande personagem que é o Pelé. Aí eu fui procurar o nome Pelé, e Pelé não tem. Pelé foi um apelido que foi dado a ele,
né? Pelé, o Uhum. rei. Quando a gente volta, e aí a minha mente acabou indo viajando, quando a gente volta na história e a gente olha para as monarquias, porque ele é um rei simbólico, então quando ele recebe esse nome Pelé, o rei, assim como Roberto Carlos, o rei, depois lá para frente você pode até fazer do Roberto Carlos para a gente ter uma noção e juntar tudo. Quando você fala o rei, você traz toda essa simbologia de uma monarquia para ele. Então, ele é o rei. Aí eu te pergunto: rei pode ter filhos fora das relações de ajustes dentro dos casamentos deles? Todos os filhos que estão fora do casamento real, eles são filhos bastardos e não são reconhecidos. E isso eu estou falando tudo simbolicamente. Então, esse movimento simbólico por trás do Pelé, o rei, ele é bastante atuante. A gente percebe que existe essa força. Então, toda essa história familiar, junto com a história familiar dele, eu não sei da árvore genealógica dele, eu teria que falar a respeito aqui. Eu estou falando em cima desse nome simbólico, Pelé Rei. Toda essa história, quando você começa a olhar, você vê que as pecinhas vão juntando e que a gente recebe uma força muito grande, inconsciente, de toda uma estrutura de nome, né? Então, você olha para o rei Pelé e você vê que existe toda uma história, se você for olhar, salvo as devidas proporções, toda uma história de uma monarquia. Ele era um rei, ele tinha os súditos que éramos nós, ele tinha toda uma estrutura em volta dele e inconscientemente se seguiu essa história. Então, por isso que a gente não pode analisar se o que ele fez foi correto, não foi, está certo ou não está. Que bom que quando chegou agora, ele conseguiu trazer para próximo dele os netos. É óbvio que essa ferida que foi aberta, ela não se fecha dessa forma, fica uma marca ali que dentro dessa genealogia vai reverberar de alguma forma, não tem como prever de que forma isso vai acontecer, mas dentro dessa descendência dele, alguém vai olhar para essa história e vai tentar trazer o equilíbrio para isso que esteve tanto tempo em desequilíbrio, né? Mas assim a vida vai se movimentando e vai continuando. Aí você fala, né, que ele reajustou o caminho dele, né? Tem um momento que você fala que ele teve essa oportunidade e ele pegou essa oportunidade e reajustou o caminho dele. Dentro do nome Edson, esse nome vem com um propósito de trabalhar a reconciliação do próprio ser, abandonando seus rancores pessoais. Mesmo que tenha sido no último segundo da vida dele, ele conseguiu olhar para tudo isso com amorosidade, assim como os netos dele se falam, né? O amor teve toda uma força dentro dessa estrutura. Ele olha para tudo isso e isso provavelmente traz paz para ele, né? O simples fato dele fazer esse movimento, isso trouxe paz para o sistema dele. Isso já é um grande passo. E trouxe paz também para o coração de todos aqueles que olhavam para essa história e se sentiam, não é incomodados, reverberava dentro dessas pessoas, né? O fato dele não reconhecer a filha, mesmo com DNA dando positivo, porque provavelmente dentro dentro do sistema familiar destas pessoas também existem situações semelhantes. É assim que a gente olha para uma história e se vincula a ela. Quando acontece algo que mexe com você, que chacoalha aqui dentro, te coloca numa postura de julgamento, é porque você, dentro da sua estrutura familiar, tem algo semelhante, parecido, que precisa ser olhado. Então, talvez essa seja a função
principal dos grandes reis que a gente tem na nossa vida, né? No caso, esse grande rei que foi o Pelé. É isso que eu queria falar. Tá ótimo. É porque, na verdade, se a gente for olhar, é, todas as análises vão chegar na mesma conclusão, né? Todas elas, pelo gancho que elas tiverem, elas vão chegar todas à mesma conclusão. Na numerologia também tem essa coisa da análise do nome, só que eu queria dar assim um geral, né, para falar um pouquinho de cada coisa, mas também tem como analisar o primeiro nome, o nome de família, a gente até depois a gente vai trazer uma análise celta também, só que com mais calma a gente vai fazer outras coisas também para vocês. E E olha que assim, interessante, você falou da análise do nome celta, o nome dele, se eu não me engano, o sobrenome Arantes tem uma vertente de origem celta. É muito interessante, porque assim, as coisas. Eu vou falar um pouquinho da minha numerologia agora. Eu estou no ano 5, então o meu ano 5 tudo acontece ao mesmo tempo agora. Então eu estou no 220 desde novembro, né? Então eu fiz aniversário em outubro, então assim, tá tudo muito rápido. Então, mas a gente vai ter muita coisa para trazer para todo mundo. A Ninete falou aí sobre o Roberto Carlos, a gente vai trazer o Roberto Carlos, sim, não aqui. Quer dizer, Não. a gente vai trazer aqui, né? Ah, A gente vai trazer aqui a análise dele. Mas o próximo será o Elvis Presley, porque ele faria aniversário no dia 8 de janeiro. Então, a gente resolveu trazer uma homenagem para ele no dia 8, no dia do aniversário dele. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a numerologia dele, né? Por quê? Porque a gente resolveu fazer uma sequência de 5 reis, né? Então, já vou falar para vocês qual será a programação. Então, Rei Pelé, Rei do Rock, Elvis Presley, Rei do Rhythm and Blues, não. Rei do Michael Jackson. Rei do hum, Pop? É do rei Pop, do né? pop. Rei do É do pop. Pop. Roberto Carlos, né, o rei. Eu nem sei se ele tem uma nomenclatura além de o rei, né? Porque não é da MPB, né? É o rei. É o rei. E, né, não tem assim um complemento, né, como os outros. E por último, o quinto elemento é o Silvio Santos, que é o rei da TV. Porque eu escolhi o Silvio Santos porque ele tem uma numerologia muito interessante, muito peculiar, e eu acho que vocês vão gostar muito. Nós estamos trazendo 3 já falecidos, né? E 2 que ainda estão aí com a gente. Mas que são pessoas que não são tão novas, então, assim, tem uma trajetória muito grande, então é muito legal de analisar, porque dá uma amplitude, né? Dá uma ideia muito boa, assim, né? E a gente espera que vocês gostem, que vocês sugiram para a gente nomes. A gente tem uma lista enorme, algumas pessoas já estão mandando, e a gente está bem feliz de estar fazendo essas análises, porque é muito interessante a gente aplicar os números dentro da vida, né? Então, a gente escolheu os famosos porque são pessoas públicas, então fica muito mais fácil de você conseguir enxergar o que a gente quer dizer com aquele número, né? Ou as análises da Ninete também, porque são pessoas públicas. Então, quando eu falo da fama, né, do número 11, fica muito mais fácil de vocês visualizarem. Então, a ideia desse quadro foi exatamente essa: ficar muito mais fácil de vocês analisarem e saber um pouquinho mais, né, do porquê que isso aconteceu com eles, o porquê que foi nesse momento, nesse período,
Então, é muito legal, assim. Eu, pelo menos, gosto bastante de analisar, porque foi assim que eu aprendi a numerologia. Analisando muito aqueles períodos, o que aconteceu ali. Então, aí você entendia o porquê de cada número. Então, assim, a gente espera poder ajudar vocês a entenderem um pouquinho do momento que vocês estão passando, às vezes um momento mais lento da vida, ou mais rápido em que as coisas estão acontecendo. Eu mesmo falei agora, né? Eu fiz aniversário em outubro e eu estou no ano 5. Então, tudo acontece muito rápido. Todos esses quadros que a gente está trazendo, tudo foi, né, de repente, né, meninas? A gente resolveu e já fez e já botou no ar. Então, assim, está tudo muito dinâmico. Não só pelo ano coletivo, né, o ano universal, quanto o meu ano particular. Aqui, entre nós, é muito interessante, porque cada uma, quando uma sai de um ano pessoal, a outra entra. Então, assim, a gente, né, a gente é um ciclozinho. Então, assim, é bem legal, porque cada uma está no momento e a gente se complementa. E a gente espera que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês compartilhem e que vocês sugiram nomes para gente, que a gente vai procurar atender todo mundo. Tá Isso é bom? verdade, né? E também não é somente os reis, né? Tem as rainhas, né? Então, mas, Sim, mas depois. essa é a fase dos reis. Mas vão ter as rainhas também. Vão ter algumas rainhas que estão ali na nossa listinha. Vão ter personalidades atuais, pessoas que as pessoas querem muito saber, né? Mas, assim, tem algumas pessoas que, quando eu analiso, são muito interessantes, porque são muito fortes aqueles números. Então, assim, é legal só para ser mais didático mesmo, né? Mas, com certeza, a gente vai atender aos pedidos também, tá bom? E a Ninete vai complementar com a análise dela maravilhosa. E a gente espera que vocês gostem bastante disso. Tá bom? Então, meninas, Gratidão Combinadíssimo. e até a próxima. até a próxima.